cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre a Semana da Consciência Negra em Blumenau e as atividades que estão previstas para marcar o dia 20 de novembro. Também vamos fazer uma reflexão sobre a condição do negro brasileiro. Aliás, uma reflexão que exige mostrar coisas concretas, como, por exemplo, a violência urbana que aponta para os negros como as principais vítimas de homicídio no Brasil. Além disso, as universidades, apesar das cotas, ainda são espaços brancos, enquanto nos presídios a situação é inversa. Portanto, o Dia Nacional da Consciência não se resume tão somente em lembrar Zumbi. É preciso debater, combater e esclarecer sobre a desigualdade. O discurso de democracia racial no país só foi útil para a elite brasileira e péssima aos negros. Por isso, a importância dos movimentos negros no Brasil. E para falar sobre as atividades e as reflexões sobre a Semana Nacional da Consciência Negra, o nosso convidado de hoje é o presidente do movimento Cisne Negro de Blumenau, Lenilson Silva. Inicialmente, vamos começar a nossa conversa pela seguinte questão. Por que o Dia da Consciência Negra é importante para o brasileiro? Boa noite, Lenilson. Obrigado por vir mais uma vez ao Cidadania em Debate. Boa noite, Carlos. Para a gente é sempre um motivo de grande prestígio. A gente tem sido convidado todos os anos e acaba sendo quase que uma tradição, uma pelo vínculo histórico que a gente tem na fundação do Movimento de Consciência Negra Cisne Negro e segundo pela luta que também nos meios de comunicação tu tem travado para trazer esses temas para os meios de comunicação. O dia 20 de novembro, ele é uma expressão que a gente pode analisar de várias vertentes, né? Eu acho que a primeira delas é a expressão da resistência, né? Ele marca um ciclo da história do nosso país em que a gente quer esquecer das barbáries, mas quer refletir sobre aquele momento histórico, né? Que foi os Quilombos dos Palmares, um núcleo de resistência ao período escravocrata, liderado por Zumbi dos Palmares. E essa data, sim, faz referência à morte, ao martírio, né, do nosso herói da pátria, um herói que muitas vezes é esquecido, né? Se a gente hoje adentrar nas escolas públicas de Blumenau, a gente vai ver uma história sendo contada por vezes distorcidas e também tem um pouco a ver com a discussão de liberdade, de igualdade e de democracia. Eu acho que essa mensagem do 20 de novembro ela está carregada de embutir na população brasileira um pouco disso, um pouco dos grupos que historicamente foram oprimidos e que vem lutando, vem resistindo e tentando transformar a realidade para dias com mais igualdade, com outras possibilidades. Zumbi, junto com Dandara e com tantos outros negros e negras escravos daquela época, conseguiram marcar esse período. Eu penso que essa data, primeiro, ela já é reconhecida como uma data histórica para o Brasil. Em alguns estados e municípios, Carlos, a gente tem avanços, né? Joinville é um exemplo disso, foi aprovado feriado, né? A gente tem mais de 700 estados, contando estados e municípios, e que já para além da reflexão da data, é feriado, porque é tempo também da gente parar, uma parada da nação para refletir as condições da população negra, né? Isso não nos afasta de muito tempo, a gente está falando de 130, 140 anos em que talvez 4 ou 5 gerações dos nossos irmãos africanos eram escravizados no nosso país. As condições da população negra continuam, né, Carlos? Todos os estudos apontam que a gente ainda é a população mais vulnerável, é a população que mais morre vítima de violência, é a população com menos acesso à educação, à saúde, às políticas públicas, é a população excluída, né,
dos espaços de poder e de decisão, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. Portanto, se faz ainda mais necessário que a gente tenha o 20 de novembro como símbolo de resistência. E eu penso que em Blumenau a gente está já comemorando 10 anos dessa tradição de trazer para cá, não a comemoração, Carlos. É claro que o nosso povo é um povo muito alegre, é um povo que criou o samba, é um povo que salta ao som do maracatu, mas é também tempo de discutir de forma séria as nossas condições. Em Blumenau não é diferente da realidade nacional. É claro que a gente vive tempos, Carlos, de alguns avanços, né? Alguns avanços no que se refere aos quilombolas, alguns avanços como as políticas afirmativas nas universidades, alguns avanços no que se refere no Plano Nacional de Saúde da População Negra, do Estatuto da Igualdade Racial. Esses são avanços que a gente comemora, mas a gente tem a dizer para o poder público que nós ainda temos uma agenda imensa que precisa ser atendida. Porque o fosso da desigualdade é muito grande, né? Então é preciso dar uma encurtada aí. Na verdade, é um abismo, né, entre a condição da população negra, né, e a da população não negra, em todas as áreas, né, na área do trabalho, na área do desemprego, do analfabetismo. Nós somos vítima, né, e o racismo tem teimado a ser um limitador de acesso da população negra a todas as áreas. Portanto, eu penso, o Brasil só vai ser efetivamente um país desenvolvido quando ele conseguir acabar com o racismo, com o abismo que existe entre os brancos e negros ainda em nosso país. Denilson, a Semana da Consciência Negra em Blumenau começa na próxima quarta-feira, né, dia 20, e daí vão se desenvolver diversas atividades, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessas atividades previstas para Blumenau. Carlos, eu tenho muito orgulho de ter participado todas as 10 edições da Semana da Consciência Negra, mas eu tenho imenso orgulho de estar participando da 10ª. Essa 10ª semana ela conseguiu aglutinar todas as forças de expressões negras da nossa cidade. Desde o samba, do maracatu, da educação, da cultura, na área da culinária. A gente preparou uma semana que tem as digitais da população negra, e se não da população negra, mas das expressões negras da nossa cidade, né? A gente começa na quarta-feira com talvez o ponto mais alto da nossa semana. A gente já começa com um chute grande, que é a criação do núcleo afro-brasileiro na nossa universidade. Isso significa um remonte de paradigma na nossa universidade. É aqui que a gente constrói ciência, é aqui que a gente constrói pesquisa, é aqui que a gente constrói os próximos profissionais. É aqui que é o anseio dos jovens da nossa cidade. Portanto, esse é um desejo muito antigo da população negra que a gente vai conseguir realizar na próxima quarta-feira. Junto com a abertura às 19 horas, aqui na FURB, no auditório do Bloco T, vai ter a inauguração do NEAB, o primeiro aqui talvez da nossa região. Portanto, ele vai ser pioneiro. Primeiro, porque ele vem numa universidade pública, mas com caráter privado. Segundo, que ele nasce, Carlos, da vontade de alguns profissionais e também em conjunto com o movimento negro e, claro, com diálogo permanente com a reitoria, com a direção da FURB. Mas não para por aí. No dia 23... Mas no dia 20 também tem um encontro com o prefeito, né? No dia 20 ainda, de manhã, né, o nosso primeiro ato é uma reunião com o prefeito. A gente deve levar toda a nossa agenda, a nossa pauta de reivindicações. A gente pensa que esse diálogo é importantíssimo, nós não negamos as instituições, nós queremos que elas sejam fortalecidas e que elas atendam a população negra. À tarde a gente está levando as nossas reivindicações à Assembleia Legislativa, onde nós também vamos ter um encontro com a deputada Ana Paula e entregar as documentações para a instalação da Lei de Utilidade Pública do Cisne Negro. A gente já avança para o Estado. Aí, dia 20 ainda tem a abertura. No dia 23 a gente está fazendo uma roda mista afro, onde vai ser lá na Praça Doutor Blumenau, onde a gente vai ter várias vertentes, maracatu, samba, capoeira. A gente vai ter a participação da nossa querida Dona Dora, que é a nossa baiana dos acarajés, né? Na segunda-feira a gente volta à discussão. A gente dividiu a semana um pouco assim, Carlos, um pouco em diálogo com as instituições e outro diálogo com
a população em geral, né? Em especial com a população negra, porque a gente pensa que a gente também tem que fortalecer. Então a gente tem uma reunião na OAB, temos também uma reunião com a Secretaria de Educação para a instalação do Fórum de Diversidade Étnico-Racial, aí já na terça-feira. A partir da terça, todas as noites a gente vai estar em alguma comunidade, a gente começa na região da Pedro Kraus, depois na Araranguá, na Velha Grande e no Fidélis, que são regiões onde tem maior prevalecência da população negra, onde a gente vai estar fazendo, a gente está chamando de diálogos com a comunidade. A gente vai estar apresentando, primeiro apresentando o movimento negro, apresentando um documentário de 16 minutos e depois a gente vai ter uma conversa onde todos nós, né, líderes do movimento negro, professores da universidade, vão estar lá debatendo o racismo e as políticas de igualdade racial. Nossa, tá evidente aí que as atividades vêm forte, 10 anos de movimento negro em Blumenau, é importante isso, né? E que começa com atividades fortes e que deve se estender, inclusive, para o longo do ano, né? Ao longo do ano. Além disso, Carlos, no dia 2 a gente está prevendo ainda um debate sobre o samba, né? O Dia Nacional do Samba. A gente sabe que os grupos também já estão organizados, cada um fazendo as suas atividades. Tem uma atividade no dia 30 lá no Spitzbier, mas a gente está tentando construir uma possibilidade de fazer uma atividade no próprio dia 2 ali na frente da praça do Carlos Gomes. É claro que o ano que vem a gente está remodelando para que a gente não deixe tudo para a Semana da Consciência Negra. A gente possa construir uma agenda permanente. Essa é a intenção do primeiro diálogo com o prefeito, essa é a intenção da realidade agora para a gente do núcleo do NEAB aqui na FURB. Portanto, a gente quer adquirir algumas conquistas, algumas vitórias e que não sejam apenas em cenário nacional, que sejam aqui perto da gente, na nossa cidade, onde os negros e negras e não negros vivem o dia a dia. Que é a realidade, né? Bom, a gente está falando aqui do Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, nessa próxima quarta-feira. A gente vai fazer um intervalo e voltamos para continuar o nosso debate em torno deste assunto.